Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos que particularmente para mim tô super gostando e inserida, que é o quê? Maternar e se cuidar. Sim, é um vídeo aí muito centralizado para nós mamães, porque eu acho muito relevante a gente pensar, falar sobre. Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Sobre isso, que aí eu acho que a gente consegue encontrar outros formatos de conciliar essas duas coisas, maternar e se cuidar, né? Porque depois que a gente se torna mãe, tá acontecendo tantas coisas na nossa cabeça, no nosso corpo, as mudanças, não só físicas, mas também emocionais, as mudanças que muito provavelmente a gente precisa fazer e inserir, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Então, tudo isso acaba contribuindo em algum formato para que, dependendo, nós como mãe, se a gente não se olha, se a gente não tá atenta a quem a gente é, aquilo que a gente gosta ou não, a gente vai se perdendo e a gente vai deixando isso para lá. E eu tô falando isso também ali por um olhar psicológico mesmo da coisa, né? Sendo psicóloga e tudo mais. Então comecei até a estudar um pouquinho mais sobre esses efeitos aí que causa para nós como mãe, né? Esse antes e esse depois, assim, da gente se tornar mãe, porque vai virando várias chaves na nossa cabeça, muda as nossas prioridades. Mudando essas prioridades, naturalmente muda inclusive o nosso comportamento diante da vida, diante das escolhas que a gente vai começar a fazer. Né? Eu tenho um bebê, mas eu sei que tem muitas mães que têm mais de um, tem dois, tem três, tem quatro. E eu já olho para essas mãezinhas com um olhar assim, nossa, como que consegue, né? Porque realmente é uma demanda ali em que a gente precisa estar entregue, a gente precisa estar inteira. A criança demanda muito da nossa atenção, né? Então, eles vão estar ali nos solicitando, pedindo a nossa atenção, pedindo que a gente esteja presente, querendo que a gente brinque. E aí a gente vai precisar literalmente ali disponibilizar do nosso tempo, que muitas das vezes era um tempo em que a gente colocava pra gente, né? Unicamente, pelo menos no meu ponto de vista, e era de fato como acontecia comigo. Então, o tempo que eu me dedicava para mim, para fazer as coisas que eu sempre gostei e tudo mais, era o meu tempo, era um tempo exclusivo meu para mim fazer as minhas coisas. Após eu ter o neném, né, obviamente eu precisei aprender a remodelar todo esse tempo. Então, tá, como que eu consigo manter aquele formato minimamente que eu tinha antes, de me cuidar, de ter tempo para mim, de fazer as coisas que eu acho que são importantes para mim. Por exemplo, eu amo estudar, eu gosto muito de leitura. E dependendo a rotina que a gente tá com a criança, principalmente quando é recém-nascido, muito bebezinho, realmente é uma loucura, né? Até porque a gente também tá no momento de aprender como ser pais ali, mãe e pai. E aí, obviamente, que dependendo do contexto, não vai dar para fazer esses momentos, né? Mas aí, pós essa fase passar, acho que é importante a gente começar ali como mãezinhas, né? Reavaliar esse lugar. É claro que, pelo menos também, pela minha experiência, né? A gente não vai conseguir voltar a ser 100% daquilo que a gente era, realmente voltar a fazer todos os nossos afazeres, não no momento que a gente gosta e que a gente gostaria, né? Que aí, de novo, vai entrar essa questão da rotina, da casa, do neném, do trabalho, e aí, enfim, a gente precisa colocar essas caixinhas ali, cada um no seu lugar, na sua prateleira. E gerenciar tudo isso, que é um certo gerenciamento, não é fácil. A gente precisa ter um tato, precisa ter um timing. Por quê? Porque senão, naturalmente, infelizmente, a gente acaba nos deixando pra lá, nos colocando de lado, porque a gente começa a priorizar essas outras coisas, que obviamente também são importantes, mas é muito, muito, muito mais importante a gente ter esse tempo para a gente conseguir fazer as coisas que para nós são importantes, né? Porque é partindo desse lugar que a gente consegue alimentar nós com nós mesmas, que depois a gente consegue, eu vou dizer assim, performar, né? Ir bem nessas outras tarefas, tanto de gerenciar as coisas da casa, como o trabalho, e também a maternidade em si, né? Aquela questão da rotina com a criança, a questão de a gente conseguir ter tempo ali de qualidade com os nossos filhos e tudo mais. E aí, depois que eu voltei a implementar as coisas para me cuidar mais, né? E eu não falo só uma questão de estética, né? De beleza, de questão física, mas literalmente o cuidado eu acredito que ele vai de encontro com a gente parar para começar a pensar sobre. Acho que o fato da gente começar a pensar sobre isso já é um certo autocuidado, porque a gente já tá nesse lugar revisitando, tipo, nossa,
Acho que eu gostaria de voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, que me fazia tão bem. Ou até se propor a fazer uma outra coisa, uma coisa nova, que vai te desafiar, que vai tirar um pouco da sua zona de conforto. E pegar essa coisa, né, e tentar, inclusive, incluir na sua rotina atual, que tá aí também um outro desafio para nós como mães. Por quê? Porque naturalmente a gente já tem muitas coisas para fazer, né? Só ali, se a gente exerce apenas a maternidade, já é muitas tarefas. E aí, quando a gente exerce a maternidade, cuidar do lar, que envolve os cuidados com a casa, trabalhar fora, e também o se cuidar, por isso que eu tô falando, em toda essa dinâmica fica muito mais, entre aspas, fácil para nós como mães, deixar o autocuidado de lado, ou seja, deixar a gente de lado e focar nessas outras coisas. Eu escolhi e decidi começar a inverter a ordem, então eu incluí ali no meu primeiro horário do dia, sempre faço coisas para mim, não importa o que seja, mas eu coloquei ali como meta mesmo, sempre fazer coisas para mim, porque eu entendo que eu já começo meu dia com o up, né? E óbvio que eu tô falando isso partindo ali de um pressuposto em que eu amo rotina e eu também amo acordar cedo e literalmente eu amo porque é algo que eu faço que pra mim não é um desafio, pra mim não tem dificuldade nenhuma pra mim acordar, na verdade eu até gosto. Mas aí também eu durmo cedo, tenho toda uma rotininha, porque realmente pra mim é super habitável esse tipo de formato, né? E aí eu percebia que antes eu deixava pra colocar as coisas que pra mim são importantes mais pro final do dia, aumentava muito a probabilidade de eu não fazer essas coisas, né? Que aí eu ia priorizando outras coisas. E aí, enfim, eu inverti isso, coloquei pro primeiro horário que eu acordar ali, geralmente eu acordo umas 5 horas e tal, então ali eu já vou separando todas as coisas que eu considero que são importantes pra mim fazer, pra mim ficar bem no dia. E aí depois meu esposo acorda, depois meu filho acorda, mas aí eu já estou com a minha energia recarregada em mim, sabe? Até porque eu também sou o perfil que eu preciso ter momentos comigo mesma a sós, ou seja, eu preciso de silêncio, eu preciso fazer coisas sozinha. Nossa, amo fazer coisas sozinhas, é muito a minha vibe, assim, é muito meu time como pessoa mesmo, né? Eu me descubro muito fazendo coisas pra mim mesma, sem participação de terceiros. Então, eu tenho invertido isso, nossa, eu acho que mudou muito o jogo, assim, pra mim, sabe? Entender a maternidade, não ficar me cobrando tanto, porque aí eu já cumpri. É como se eu já dei check no meu dia, sabe? Daquilo que eu precisava fazer pra mim. E aí o restante do dia eu consigo segurar as broncas do dia de uma forma muito mais sutil, porque aí eu já fiz o que é importante na minha concepção, que é primeiro cuidar de mim para que eu consiga cuidar dos meus, né? Cuidar das minhas pessoas favoritas na vida. Espero que esse vídeo tenha contribuído em algum formato para você, tá? E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!